Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius. Estou fazendo aqui a apresentação do projeto do circuito do somador decimal, que apresenta o resultado do valor em bits. E esse projeto ele consiste em um sistema simples de somador utilizando a plataforma Arduino, um display de 7 segmentos, botões físicos e LEDs para exibir os resultados em binário. Esse projeto está sendo para a segunda avaliação da prova de sistemas embarcados. Como é que funciona? É um sistema que permite o usuário somar dois números que vão de 0 a 3, utilizando apenas dois botões. O botão incrementa, que quando você aperta ele, o número atual é exibido no display, e o botão Enter para confirmar o valor específico. O processo segue 3 etapas. O usuário escolhe o primeiro número com o botão de incremento e confirma com o botão Enter. Em seguida, ele escolhe o segundo número da mesma forma. O Arduino realiza a soma dos dois valores, exibindo o resultado nos displays de 7 segmentos e também nos LEDs em forma de binário. Alguns segundos depois, o sistema reinicia automaticamente, permitindo uma nova soma. Os componentes utilizados nesse projeto é o Arduino Uno, um display de 7 segmentos comum catodo, dois resistores de pull-up internos, três LEDs para exibir o resultado da soma em binário, resistores para LEDs, os fios e a protoboard. Como é que o sistema é controlado? O Arduino monitora os botões com um sistema de debulse para evitar múltiplos cliques involuntários. Os valores são armazenados em variáveis internas, valor 1 e valor 2, os números a serem somados. Tem uma variável de estágio que controla o estágio do processo, ou seja, escolhe o número 1, do número 1 para o número 2 e do número 2 para a exibição do resultado. O display de 7 segmentos é controlado por 7 pinos digitais e os LEDs binários por 3 saídas, A0, A1 e A2. Cada LED representa um bit do número final, que vai de 0 a 6. Já que o maior valor possível é a soma 3 mais 3, que dá igual a 6, que em binário isso dá 110. Um exemplo de operação, o display mostra inicialmente o número 0, o usuário aperta o botão de incremento até chegar ao número 2, aperta Enter, em seguida escolhe o número 1 e pressiona Enter novamente. A soma dos dois valores, 2 mais 1 é 3, é exibida no display 3. E nos LEDs vai ser apresentado 0, 1, 1, ou seja, o primeiro LED vai estar apagado, os outros dois vão estar acesos. Após 2 segundos, o sistema reinicia e está pronto para a nova operação. Bom, continuando a apresentação aqui do código, nós temos as definições de pinos e variáveis. O código começa definindo quais pinos do Arduino estão conectados aos display, aos botões e aos LEDs. Nós temos os pinos de display de 7 segmentos, que vão de A, B, C, D, E, F, G, das portas 4 até a porta 11. Nós temos os pinos dos botões, o botão de incremento, que é a porta 2, e o botão de Enter, que é a porta 3. Os botões dos pinos dos displays de 7 segmentos eles vão de A a G porque representam os segmentos dos displays de 7 segmentos. O botão incrementa, ele incrementa o número a ser somado. E o botão Enter ele confirma o número. Nós temos os LEDs, os pinos dos LEDs, que é um vetor com os pinos conectados aos LEDs, e que são as portas A0, A1 e A2. Nós temos variáveis de estado, que são a counter, valor 1, valor 2, estado. E se o botão Enter foi liberado, botão Enter Release. Eles controlam o fluxo do programa. Além disso, também, nós temos uma implementação de um debulse simples para evitar leituras repetidas de botões. Mais abaixo, nós temos os dígitos para os displays de 7 segmentos, que eles vão de 0 a 9. Essa matriz ela define o padrão de acedimentos dos segmentos de A a G do display para representar os números de A a 9. Cada número corresponde a uma combinação de 1 ligado e 0 desligado para os segmentos. No setup, já temos aqui na função setup a configuração inicial, onde todos os pinos dos segmentos e LEDs são definidos como saída. Os pinos dos botões são definidos como entrada de pull-up interno. E nós temos uma comunicação serial e a exibição do número que está no counter, que é 0.
que é o número inicial. Nós temos no loop uma função, a função loop, onde tudo acontece, ela monitora os botões e executa as ações de acordo com o estado do programa. Nós temos primeiro que nós temos uma leitura do botão de incremento. Quando o botão de incremento é pressionado, o valor atual do counter é incrementado de 0 até 3. Isso ocorre ciclicamente por causa do loop. E esse valor é mostrado em display. Temos também o controle do debounce para garantir que a leitura só ocorra se tiver passado 200 milissegundos desde a última leitura. Nós temos o botão de Enter com debounce. Ele mostra que quando o botão Enter é pressionado, o que acontece depende do valor de estado. Se o estado tiver 0, o valor atual do counter é salvo em valor 1. O sistema passa para o estado 1 e aguarda o segundo valor. Quando está em estado 1, o valor atual do counter é salvo novamente, só que agora em valor 2. O sistema calcula a soma, que é o que queremos, e essa soma é o valor 1 mais o valor 2. Então a soma é exibida no display e também exibida em binário nos 3 LEDs. Por exemplo, se a soma for 5, os LEDs mostram 1, 0, 1. Então o sistema passa por o estado 2, que no estado 2, após 2 segundos, os LEDs são apagados. O display mostra o número 8 como indicação de reinício e o programa reinicia o processo voltando para o estado 0. Temos também ainda a liberação do botão Enter. O código também verifica que quando o botão Enter foi solto para permitir um novo acionamento. Evita que o botão dispare várias vezes por estar pressionado por muito tempo. Temos também algumas funções auxiliares. Temos a Display Digit, que ela mostra o número que a gente quer no display. Ela recebe o número de 0 a 9 e acende os segmentos do display de 7 segmentos para representá-lo corretamente. Nós temos mostrar binário. Ela recebe um valor inteiro e acende os LEDs de acordo com a representação binária que estão nos pinos A0, A1 e A2. E temos um apagar LED, que ela basicamente apaga todos os LEDs. Podemos fazer agora aqui a simulação. Eu vou começar com 5. Nós já temos ali um valor. Vou botar 2. O valor 2 foi salvo. Vou botar 3. O valor já deu aqui a soma, já reiniciou. Vou botar de novo para a gente apresentar em binário. 2, valor 2 salvo. 3. Temos aqui, ó, 1, 0, 1. Funcionando perfeitamente. Bem, agora nós temos o esquemático eletrônico desenvolvido no software KiCad, uma ferramenta de código aberto que utiliza para criar projetos de circuitos impressos, PCBs, de forma profissional. Esse esquemático é uma representação fiel do sistema do circuito simulado anteriormente no Tinkercad, incluindo todos os componentes e conexões utilizados no projeto do somador com o Arduino. A organização do esquemático foi dividida em 4 blocos funcionais para facilitar a leitura e o entendimento do projeto. Nós temos no bloco à esquerda a interface do Arduino Uno, que ela simula o funcionamento de um Arduino Uno utilizando o microcontrolador ATmega 328P, que é o mesmo chip presente na placa original do Arduino, que também inclui um cristal oscilador de 16 MHz com capacitores de 22 picofarads para o clock. Possui um botão de reset com um resistor de pull-up, e esse resistor é de 10 ohms, uns conectores, que são os headers, que permitem o acesso aos pinos digitais e analógicos do microcontrolador para a interligação com os demais blocos do circuito. Nós temos no bloco 2 a interface de interação e visualização do resultado. São os 2 blocos. Eles compreendem o display de 7 segmentos do tipo catodo comum, conectados aos pinos PB0 a PB6 do ATmega.
com resistores de 330 ohms para proteção, que também inclui dois botões, que é o SW2 e o SW3. O SW2 é o botão de incremento, ligado ao pino PD3, e o SW3, que é o botão Enter ligado ao pino PD2. Os botões eles têm resistores de 10k ohms para garantir a estabilidade do sinal, e eles são de pull down. Resultado: em binário com os LEDs, eles mostram a representação binária do resultado da soma usando os três LEDs D4, D5 e D6. Os LEDs estão conectados aos pinos analógicos A0, A1 e A2, que são utilizados como as saídas digitais. Cada LED tem um resistor de 330 ohms para limitar a corrente e evitar os danos. Temos no próximo bloco o regulador de tensão, uma fonte de 5 volts, que é o bloco responsável por alimentar os circuitos de 5 volts regulados a partir de uma entrada de 7 a 12 volts. E inclui um diodo para proteção contra a polaridade invertida, um regulador de tensão, que converte a tensão de entrada para 5 volts, e capacitores para filtragem da tensão. Esse esquemático foi criado com base no funcionamento validado de um simulador do Tinkercad e traz uma visão mais técnica e estruturada do circuito real, permitindo assim uma reprodução física com segurança e organização.